Hoje eu separei 5 tipos de clientes que você deve evitar a todo custo na sua carreira no audiovisual. São clientes que não te valorizam, são clientes que vão te dar dor de cabeça, são clientes que não se preocupam em manter uma relação saudável de longo prazo. E para começar, o primeiro da lista é aquele cliente que promete que vai fazer vários trabalhos com você no futuro, a fim de ganhar algum desconto no primeiro trabalho. E o problema aqui não está em o cara pedir desconto, na verdade é bem natural, né? Às vezes a gente passa um orçamento que está acima das possibilidades do cara, e a gente entende o lado do cliente também e tenta facilitar da melhor forma possível. Porém, tem cara que age de má fé, tem cara que não é honesto com você e promete que vai fazer vários trabalhos para conseguir um desconto. E esse é o problema para mim. O cara inicia já uma relação contigo em cima de mentiras, e toda relação que começa com mentira, a gente sabe que não vai durar muito tempo. E o pior de tudo, esse tipo de cliente não te dá nenhuma garantia de que os outros trabalhos vão rolar. Ele pede o desconto pro primeiro, faz o primeiro e geralmente acaba sumindo, acaba virando as costas, consegue o que quer, que é o trabalho, com um valor muito abaixo do que normalmente você cobraria, e depois de conseguir o primeiro trabalho, o cara nem se preocupa em dar satisfação, some, não entra mais em contato com você. Eu mesmo já passei por várias situações como essa, eu acreditava nas pessoas, eu confiava no que elas estavam me falando, e até era ingênuo, né, pra ser bem sincero. E acabava fazendo um trabalho e imaginando que a gente fosse fazer outras coisas mais pra frente. E o problema não estava nem no desconto em si, estava na frustração de ficar esperando aquela pessoa voltar, de ficar contando que daqui 2 meses teríamos outro trabalho, e muitas vezes as pessoas nem me respondiam, ou sei lá, davam desculpas, enfim. O problema mesmo é essa falta de honestidade, né? A gente acaba criando um cenário na cabeça que a gente vai ter vários trabalhos para o futuro e acaba não tendo. Seria muito melhor se a pessoa fosse honesta comigo e tivesse dito que não conseguiria pagar o que eu estava pedindo e a gente poderia fazer um trabalho só e pronto, acabou, daria um desconto, não teria problema nenhum. O problema mesmo era a gente criar essa expectativa e essa expectativa nunca acontecer, nunca chegar. E o que eu aconselho que você faça, como eu comecei a fazer, trabalhar com contratos, que é a única forma de você garantir que você vai ter esses trabalhos, que as coisas vão acontecer. Pode até dar alguma dor de cabeça, você pode até ter algum problema com a pessoa, mas pelo menos você está respaldado por um contrato, e se a pessoa não quiser fazer o contrato, você já sabe que essa pessoa não vai voltar. Então você sabe com quem você está lidando e aí você toma a sua melhor decisão. Se faz sentido você dar um desconto para aquele trabalho ou não. O segundo tipo de cliente é aquele cliente que tem uma necessidade de autoafirmação para impor status. Esse é aquele típico cliente que vai ficar falando que já trabalhou com tal empresa, trabalhou com tal artista, já esteve em tantos países, só para diminuir a sua relevância dentro do trabalho e mostrar que para você é uma grande oportunidade de estar trabalhando com ele, uma pessoa tão influente, uma pessoa que teve em tantos lugares, teve tantos contatos. Isso para mim soa como um jogo psicológico para ele mostrar que é ele quem domina a relação entre vocês. E com isso você nunca vai se impor com as coisas que ele quer, com as coisas que ele pede. Afinal, ele é uma pessoa influente, uma pessoa que tem contatos, uma pessoa que esteve em lugares. E isso acaba fazendo você se sentir diminuído, você se sentindo menor do que realmente é e diminuindo a sua importância também na relação. E é difícil você perceber isso porque normalmente esses caras são muito amáveis, são pessoas muito agradáveis de estar junto, porém eles sempre vão tentar de alguma forma te manipular e eles sempre vão querer mostrar que a voz dele vale mais do que a sua. Então toma muito cuidado com esse tipo de cliente. O terceiro tipo é o cliente diretor, que acha que sabe muito mais que o profissional que ele contratou. Cara, isso aqui eu acho muito engraçado porque normalmente em outras profissões você não vê o cliente se intrometendo, você não vê um cliente entrando na sala de um médico falando como ele deve operar o paciente que tá ali. Só que na nossa profissão acontece um efeito que as pessoas acham que elas entendem muito mais do nosso negócio, né, de como produzir um vídeo ou fazer uma foto do que a gente. E sim, esse cliente ele pode ter muito mais noção sobre o nicho, pode ter muito mais conhecimento sobre a área, mas não necessariamente sobre o audiovisual, como produzir o conteúdo. E se ele te contratou, é você que é o especialista ali. Então você precisa se impor, você precisa mostrar para ele que você sabe do que você está falando, que você tem embasamento para mostrar para ele que talvez uma ideia que ele tenha não seja tão interessante de executar naquele momento ou naquele vídeo, ou fique tosco também, porque tem muita ideia mirabolante na cabeça de clientes que você precisa mostrar para ele que é uma ideia tosca. Óbvio que você não vai falar diretamente para ele, porque isso pode causar um ruído na relação e pode acabar, sei lá, fazendo você perder o trabalho. Mas tente sempre mostrar para ele que o que você está falando tem sim valor, que você sabe o que você está falando, que você estudou para aquilo, que você tem noção
de como fazer as coisas chegarem no melhor resultado baseado no que vocês têm. E não em todos os casos, mas eu enxergo isso muitas vezes como uma falta de autoconfiança. A pessoa ela não acredita muitas vezes no negócio dela, ou as coisas não estão indo como ela gostaria que estivessem indo, e ela acaba transferindo isso para as outras pessoas. Não é um caso direto com você, mas se você notar, esse tipo de pessoa ele interfere em todos os trabalhos, seja no funcionário que está ali com ele lado a lado, seja nas pessoas que ele contratou. Então ele precisa mostrar que ele sabe do que ele está falando, mesmo muitas vezes sem saber, mesmo muitas vezes falando coisas que não deveria falar. O quarto tipo de cliente é o cliente crítico demais. Eu já passei algumas situações com clientes assim, e geralmente esse é aquele tipo de cliente que te contrata já falando mal de outro profissional. Então já espera que em algum momento ele vai começar a falar mal de você também e reclamar do seu trabalho. Só que nos primeiros trabalhos ele vai te elogiar bastante, ele vai falar que está totalmente diferente do que o outro profissional fazia. Ele sempre vai te elogiar diminuindo a outra pessoa. Então eu não confio em pessoas que agem dessa forma, pessoas que buscam enaltecer o seu trabalho não única e exclusivamente pelo seu trabalho, mas diminuindo outra pessoa. E você percebe que existe um padrão. Depois de um tempo ela vai começar a reclamar da sua entrega, vai começar a reclamar de pequenos detalhes que no fim das contas não fazem nenhuma diferença, pelo simples fato de que elas são assim, são pessoas que nunca vão estar satisfeitas com as coisas. Elas gostam da novidade, elas percebem que você é diferente, só que depois de um tempo, quando a relação, o trabalho acaba se tornando algo comum, ela começa a reclamar de coisas que antes ela não reclamava. Muitas vezes esses clientes não entendem as limitações de orçamento ou estrutura e acabam te cobrando de coisas que não necessariamente têm a ver com o seu trabalho também. Cara, isso no longo prazo é extremamente prejudicial, você começa a se tornar uma pessoa insegura, você começa a não mais acreditar no seu trabalho, porque todo o trabalho que você entrega para esse cliente, ele reclama. E se você não tem consciência de que você é um bom profissional, de que o que você está fazendo tem qualidade, você acaba entrando numa pira de que, pô, o seu trabalho está perdendo qualidade, de que você não é mais bom naquilo que você fazia, ou você se enganou por muito tempo. Então, toma muito cuidado em cultivar a relação de longo prazo com esse tipo de cliente. O quinto tipo de cliente é aquele que não deixa like no vídeo e não se inscreve no canal. Tô brincando. Mas já aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui se você já passou por alguma situação desagradável com seus clientes. E antes da gente continuar com o vídeo, eu tenho um convite para te fazer. No dia 1º de novembro, 2 dias depois da publicação desse vídeo, vai estar rolando a Black November e o meu curso de 0 a 10 que te ensina a prospectar clientes, a ter uma renda consistente com audiovisual todos os meses, vai estar com um mega desconto. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais, clica no link aqui embaixo ou aponta seu celular para o QR Code e dá uma olhadinha lá. Se fizer sentido para você, segura a onda porque no dia 1º de novembro vai estar com super desconto. E o quinto tipo de cliente é aquele cliente que te trata como empregado e não te respeita como profissional. E esse para mim é o pior tipo de cliente que existe. É o cliente que não respeita seus horários, é o cliente que não te respeita como profissional, é o cliente que vai te tratar como se fosse um funcionário dele, que vai querer tudo do jeito dele, no tempo dele, simplesmente porque você foi contratado para prestar um serviço para ele. Esse é o tipo de cliente que não entende que é uma relação B2B, uma relação de empresa para empresa. Eles estão acostumados a tratar mal os funcionários que ele tem dentro da empresa. E não que isso seja certo, mas normalmente os funcionários eles se submetem a isso porque existe uma dependência maior daquele trabalho. São pessoas que normalmente precisam, têm a necessidade de estar naquele trabalho. E por isso esses chefes, né, esses donos das empresas, eles acabam acreditando que tem uma liberdade maior. E eu não estou falando aqui que isso é certo, tá bom? O que eu estou falando aqui é que você, como uma empresa, você não deve aceitar esse tipo de relacionamento. Aliás, nenhuma pessoa deveria aceitar, mas a gente entende que existem necessidades e casos. Mas quero dizer que você, como uma empresa, você tem que se posicionar como empresa. Você não tem só esse cliente, você não tem uma dependência dele. Então, se essa pessoa não te respeita, se essa pessoa te trata como se você fosse um funcionário deles, não faz sentido manter esse cliente na sua carteira de clientes. E eu não estou falando só em relação ao trabalho, tá? Esse cliente ele acaba invadindo o seu espaço pessoal também. É o cliente que vai te mandar mensagem depois das 8 da noite, é o cliente que vai ficar te incomodando no final de semana, quando você viaja, é o cliente que vai ficar te aborrecendo. Então, sinceramente, não vale a pena manter esse tipo de cliente. Aliás, não vale a pena manter nenhum desses 5 tipos de clientes que eu falei nesse vídeo. Se você conhece algum outro tipo de cliente, se você teve alguma outra experiência,
Deixa aqui nos comentários, não se esquece de se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo.